Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa vida para nós. Hoje o tema desta mensagem é: se inscreva, deixe seu like. Vivendo o sobrenatural divino. Sem mais delongas, vamos a Ezequiel 3, porque o importante não é o mensageiro, o importante é a mensagem, certo? Ezequiel é um dos principais atalaia, mensageiro das Escrituras. É necessário que tenhamos olhos e ouvidos espirituais, para que nós venhamos a entender o reino. Vamos lembrar que lá em Gênesis 1, 26, está escrito assim: façamos, é plural, façamos o homem em nossa imagem e semelhança. Vamos entender. Então aqui o Deus El fala, profetiza. O que é profetizar? É falar algo que vai acontecer lá na frente. Então o Deus El aqui fala com o filho do homem, Ezequiel. Filho do homem, uma expressão que se falava, chamava, era um costume dos judeus, dos hebreus, não é verdade? Então, ele profetizou através do quê? Do filho do homem, Ezequiel. Mas para quem era esta profecia? Esta mensagem é só para aqueles que querem deixar o leite religioso para entender realmente a palavra de Deus. Hebreus 1:1 está escrito assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes, por vários, profetas, muitas vezes e de muitas maneiras aos antepassados, pelos profetas, falou pelos profetas, não é verdade? Então, nós vamos ver ele lá falar pelo profeta Ezequiel. Então, ali quem está falando não é o homem. Quem está falando, Deus está falando através do profeta Ezequiel. Então, você prestando atenção lá em Hebreus 1:1, está falando que ele falou através do profeta, e depois ele falou através de quem? Daquele que conhecemos por Jesus, Yahushua, não importa, mas aquele. Então, antes foi através do profeta. Então, olha bem esta profecia. Depois me disse, há um contexto, mas estamos aqui no capítulo 3 de Ezequiel. Filho do homem, come o que achares, como come este rolo, e vai e fala a casa de Israel. Então abri a minha boca e me deu a comer o rolo e disse-me: filho do homem, dá de comer o quê? Ao teu ventre e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Então o comi e era na minha boca doce como mel. E disse-me: filho do homem, vai, entra na casa de Israel e dize-lhe as minhas palavras. Gente, quem é que foi enviado à casa de Israel? Então, estamos falando aqui do resiliente. Aqui o Deus El está falando para a carne, está falando para o resiliente. Está prestando atenção? Porque tu não és enviado a um povo de estranha fala, nem de língua difícil, mas a casa de Israel. Nem a muitos povos de estranha fala e de língua difícil, cujas palavras não possas entender, se eu as tais te enviará, certamente te daria ouvidos, Mas a casa de Israel não te quererá dar ouvidos. Lembra lá, vai lá em 2 Timóteo 4, do 1 ao 5.
Está escrito isso aqui, né? Não querem dar ouvidos. Porque não me querem dar ouvidos a mim, porque toda a casa de Israel é de rosto obstinado e duro de coração. Vai lá em Oséias 4, ali 1, 2, até o 6, e tudo. Vai entender o que está se falando aqui. Eis que fiz duro o teu rosto contra os seus rostos e forte a tua fronte contra a sua fronte. Então aqui está falando que não com a carne, mas com o resiliente que está em Ezequiel, que lá na frente, né, iria cumprir esta profecia. No contexto aqui do capítulo 2, a vocação de Ezequiel, visão do rolo de um livro. Disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o quê? Está entendendo? Está entendendo? Hebreus 1:1. Deus falou através do quê? Do profeta, e depois falou através de quem? De Jesus. Olhem lá, que vocês conhecem como Jesus. Conhecemos. Então, e disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Deus é espírito, não trata com carne. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo e me pôs em pé e ouvi o que me falava. Lembra lá que em Apocalipse, ali, capítulo 1, né? João, o Espírito falou o quê? O João se viu o quê? Em Espírito, né? Não foi com a carne que foi dada a mensagem. Paulo, né, foi a terceira, sétima, sei lá, dimensão, e foi o que? Em espírito. Tanto é que ele fica confuso, ele fala, não sei se eu estava no corpo, fora do corpo, eu não sei. Enfim, Deus é espírito. Vamos comer este maná sólido. Vamos parar de beber leitinho. E disse-me, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel. Quem foi enviado aos filhos de Israel, gente? Hein? Quem foi enviado aos filhos de Israel? Aqui ele está falando com Ezequiel. Não é verdade? Então está falando com o mesmo resiliente que foi enviado aos filhos de Israel. Vamos ler de novo. Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até este mesmo dia. Vai entendendo. Aqui em Mateus 15, né, Jesus, ele está advertindo sobre a hipocrisia dos religiosos, né, dos judaizantes. Então aqui ele diz no versículo 7, hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, este povo me honra com os lábios, né, mas não quer procurar entendimento. Ficam querendo ser só religiosos, aprendendo um com o outro, costume, tradição, ritual, entendeu? Fazendo costume, fazendo em memória. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, em vão me adoram. Porque adorar é o quê? É em espírito e em verdade. Ensinando, né, doutrinas que são preceitos o quê? De homens, né? Porque só falam este pedaço aqui. Este povo honra com os lábios, mas o coração está longe de Deus. E param ali. Mas olha aqui, em vão, gente, rituais, tradição, ritual, costume, regras, campanhas, disso, daquilo, outro, é em vão, né? Efésios 2:8, pela graça sois salvos, né? Jesus já veio, Jesus já cumpriu na cruz, ele disse, está consumado, não é verdade? Então, e em vão me adoram, que é que adorar em espírito, tem que adorar em espírito e quê? Em verdade, na verdade de Deus. Tem que buscar conhecimento, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Não é viver o tempo todo com o pescocinho torto, com a Bíblia debaixo do braço, dizendo que é religioso, não. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos que de homens, que aprendeu com vovô, com bisavô, com fulano, com ciclano, e tendo que convocado a multidão, lhes disse, ouve e entendei.
Então, o que acabamos de ler na profecia lá de Ezequiel, hein? Então, aqui, ó, no versículo 24 de Mateus 15, mas Jesus respondeu, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, está falando com quem lá em Ezequiel? Qual é o resiliente, né? Que tá, a profecia para qual resiliente? O mesmo resiliente que está aqui. Hebreus 1:1 falou através dos profetas, depois falou através de Jesus. Não é verdade? Então preste atenção, para de leite, deixa o leitinho para lá. Consequentemente, os 12, né? Aqueles mesmos 12 que depois ficou lá, né? Que teve a última ceia da Páscoa, que estava comemorando a Páscoa ali com Jesus, eles, né? Eles, aquelas instruções foi para eles, né? Assim como aqui no início, as instruções foi o quê? Para eles, para os 12, para a igreja que Jesus de Nazaré, né? Construiu. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções. Né? Não mandou a ninguém, mandou o brasileiro, mandou português, mandou inglês, não, mandou os 12. Entendeu? Não tomeis rumo o quê? Aos gentios, a estrangeiros, nem entreis em cidades o quê? De samaritanos, mas de preferência procurai o quê? As ovelhas perdidas da casa de Israel, porque a casa de Israel não eram todas perdidas, não é verdade? Mas os perdidos da casa de Israel. A profecia, nós vimos lá em Hebreus 1:1, que foi dada através dos profetas, não foi através de um profeta. Aqui em Isaías 61, continua aqui a profecia sobre aquele que viria lá na frente, né? O Jesus. Aqui, ó, o Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, né? Aqui Isaías falando. O Espírito, né? Que está sobre ele, tá vendo? Deus trata com o Espírito. O Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu, né? Me ungiu para pregoar boas novas. Quem lá na frente veio pregoar as boas novas? Não foi o Jesus? Então aqui está aquele mesmo Espírito que lá na frente estava com Jesus. Aqui, entendeu? Estava falando através de Isaías. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregoar boas novas aos quebrantados. Enviou-me o que? A curar. Foi Isaías que curou, gente. Presta atenção. Vamos parar de estar 50 anos na EBD e só aprender Malaquias 3:10. Aqui, enviou o quê? Aos quebrantados de coração e proclamar libertação que aos cativos e a pôr que em liberdade os algemados. Foi Isaías que fez, lá na frente fez isso. A pregoar, né? Sabemos que aqui é profecia, né? São os profetas falando. A pregoar o ano aceitável do Senhor. Olha bem aqui. E o dia da vingança. O dia da o quê? Da justiça, né? Do povo rebelde de Israel, né? Sobre o povo, sobre aqueles que os 12 foram enviados, aqueles, a casa rebelde de Israel. Não é todos, mas os perdidos. Então, e o dia da vingança do nosso Deus e consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião, né, estão de luto, uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, né? Então, vocês vão ali lendo tudo. Edificarão os lugares o que antigamente assolados, restaurarão os de antes o que destruídos, né? Então vamos estar ligados nesse dia da vingança. Esse dia da vingança se deu no ano 70 depois de Cristo, né? Que foi a derrubada do templo, do qual ele veio, né, derrubar o templo. O homem foi que arribou de novo, né? Então vimos que façamos, né? O homem façamos é plural. Então há muitos anjos. Cristo é o Filho, né? Então, Cristo é um anjo do qual se tornou filho, porque a qual dos anjos, né? Pois a qual dos anjos disse, jamais tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então, aquele resiliente que estava em Isaías, em Ezequiel, né? Em Enoque, mas essa é outra história,
Pois a qual dos anjos eu disse que, né? Então ele gerou, foi o gerado como filho. Os outros é apenas o quê? Ministros, né? Eu lhe serei pai e ele me será filho, né? E novamente, agora isso que é importante. Esse mesmo resiliente que estavam nos profetas é o mesmo que veio, que é conhecido como Jesus, não é verdade? Ele esteve como Daniel. Então, olha, e novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, entendeu? E novamente por quê? Não foi a primeira vez, verdade? Ele foi Enoque, ele foi Isaías, ele foi Ezequiel, ele falou através dos profetas, não é verdade? Ele estava, o resiliente estava. Porque nós, gente, não somos carne que tem um espírito, nós somos um espírito que tem carne. Lembra que Jeremias, ele disse, antes que tu fosse formado no ventre da sua mãe, eu já te conhecia. Então estamos se falando, né? Não é daquele profeta Jeremias, carne, mas daquele que Deus já conhecia antes. Não está entendendo, gente? Então, este que veio a ser o Jesus, ele veio novamente ao introduzir, quer dizer, foi uma vez que ele foi introduzido como filho, unigênito, mas não foi a primeira vez que esteve no mundo, não foi a última. E todos os anjos de Deus o adorem. Aqui em Hebreus 14, não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Então aqui, hão de herdar a salvação, né? Lembre-se aqui quando foi escrito. Quem hoje, Jesus já falou disso, na cruz está consumado, né? O templo de pedra já foi derrubado, somos hoje o templo, né? Ele já disse que não habita, né, em casas feitas por mãos, ele disse que não divide a glória dele mais com ninguém. Então, nós hoje já somos salvos, é Efésios 2:8, pela fé, pelo dom de Deus. Vamos entender a Bíblia, Mateus 24:15. A grande tribulação, quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou quem? O profeta Daniel, no lugar santo. Quem lê, o quê? Entenda. Entenda. Quem lê, entenda. Quem falou? O profeta Daniel. O profeta Daniel estava antes ou depois de Jesus de Nazaré? Responde aí para você. Aí logo aqui no versículo 29, a vinda do Filho do Homem. Quando é que Daniel falou? Foi antes ou depois? Então, Daniel, né, logo aqui no texto, está dizendo a vinda do Filho do Homem. Não é verdade? Veja bem, vai acompanhando o que nós estamos lendo, né? Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, não é verdade? Então, Daniel falou antes do Jesus de Nazaré essa profecia. Vamos vir aqui no versículo, vocês leem tudo, mas aqui, ó, no versículo 32, aprendei, pois, a parábola da figueira, né? Então, vocês vão lendo todo o contexto. Aqui no 34 diz assim, ó, em verdade vos digo que não passará esta geração. Qual é a geração, gente? É a nossa aqui de 2000 e pouco? Entendeu? Não, é aquela geração que estava sendo o quê? Profetizado, falado. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras o que não passarão. Mas a respeito daquele dia, é o mesmo dia que está escrito lá, o dia da vingança, que está escrito lá em Isaías 61:2. E ora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus. Não está falando de fim do mundo, está falando do dia da vingança do Senhor.
nem o Filho, senão somente o que? O Pai, né? Então, nem a carne, somente o Espírito. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem, né? Então aqui já está se falando a vinda do Filho do Homem para o quê? Para o dia da vingança, para o quê? Para terminar aquilo que foi começado na cruz, né? O que foi começado na cruz, não é verdade? A tragada foi a morte pela vitória. Então, ele veio trazer, o que Jesus veio fazer? Veio cumprir João 3,16, trazer a vida eterna. Então, veio se fazer o quê? Tirar o templo físico para o templo o quê? Espiritual, né? Tirar a casa do tesouro para fazer nós vasos de honra. As bênçãos de Deus em Cristo. As bênçãos de Deus não é em Melquisedeque, nem Malaquias, nem Abraão, Sansão, Moisés, né? Não é por sacrifício, não é por obras, não é por nada. As bênçãos de Deus é em Cristo, é por Cristo, né? O autor que da nossa redenção. Autor da nossa redenção, nós já fomos redimidos. Então aqui diz assim, assim como nos escolheu nele, ele nos escolheu nele antes do que da fundação do mundo, fomos escolhidos. E Jeremias, antes que você se formasse, eu já te conhecia, né? Para sermos o que? Santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Nos predestinou, não somos consagrados por homens, não somos separados por homem, não é o homem que escolhe ministério, né? Nós já viemos com ele, né? Apenas muitos ficam o quê? Despercebidos, né? Não percebe. Então aqui nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, né? Não queira você viver a vida inteira aí sendo ovelha, entendeu? Porque tu não é ovelha, isso aí foi apenas uma parábola, uma comparação, entendeu? Presta atenção, menino. Por meio de Jesus Cristo, não é Jesus de Nazaré, não é do histórico, não. Jesus Cristo. Então, segundo o beneplácito de sua vontade. Não queira ficar fazendo regras do Jesus de Nazaré, porque o Jesus de Nazaré veio cumprir as Escrituras, e cumpriu, né? E cumpriu. Então, ele já nos transportou, né? Eu digo assim, como transportou lá os judeus, aqueles que viviam lá nos rudimentos de regras de lei, de mandamentos, né? Nós já nascemos nesse reino espiritual, né? Para louvor da glória de sua graça que ele nos concedeu gratuitamente. Então você precisa fazer o que mesmo, hein? Que é mesmo? Então, gratuitamente o que? No amado, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. O que você precisa é ter fé. No qual temos a redenção. Temos ou vamos ter se fizermos isso ou aquilo. No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Da sua o quê? Daquilo que você fez, da campanha, disso, daquilo, do outro? Não, da sua graça, né? Gratuitamente, né? Que Deus derramou abundantemente, não é verdade? Ele nos conduz em triunfo, ele deu-nos vida e vida e abundante. Em abundância, que Deus derramou abundantemente sobre nós, sobre alguns, né? Só sobre aqueles que são isso, são aquilo outro, que são de gravatas, né? São aquilo outro, que tem isso, que tem aquilo outro, não. Sobre nós, aquele que tem fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, né? Aquele que busca comer comida sólida, entender. Lembra da palavra que já falamos? Leia e entendei. Né? Conhecereis a verdade vos libertará. Então, né, sobre nós em toda o que? A sabedoria e prudência. Né? Não vamos ficar dizendo amém, 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 sem saber do que estamos dizendo amém. Como muitos vivem 50 anos na EBD, na escola bíblica, e quando às vezes vai abrir um evento, uma coisa assim, abre um versículo e fala, assim diz o Senhor, e às vezes foi o Senhor, não sabe a hermenêutica, o contexto do que está lendo, entendeu?
O outro chama para fazer uma oração ou para um versículo, se mija todo de vergonha, dizer o quê? Estuda a vida inteira, a gente não entende isso. Entendeu? Então, desvendando-nos o mistério da sua vontade, o mistério, né? Então, o mistério é isso corriqueiro aí que o fulano, ciclano fala, é adivinhando CPF, é coisando, quer dizer, é coisas vãs para os nossos ouvidos, né? Que não edifica em nada. Então, da nossa vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera o quê? Em Cristo. Não é em Jesus Nazaré, não é em Malaquias, não é em Moisés. De fazer convergir nele na dispensação, aliança, da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Aleluia. É linda a palavra de Deus. Então, aqui em Efésios 13 diz que somos para o louvor da sua glória, em quem também depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele o que? Crido, não é verdade? Fostes o que? Selado com o Santo Espírito da promessa. Não foi selado porque fulano se consagrou, ou por isso, por aquilo, não. O qual é o penhor, né, da nossa herança. Quem foi que pagou o preço? Foi Jesus na cruz? Então, viva pelo amor da cruz, e não pelas Escrituras. As Escrituras foram inspiradas, né, no tempo dos profetas, mas Hebreus 1:1 diz que no passado, né, Deus falou através da inspiração que foi dada aos profetas, mas em Jesus veio o que? A revelação, João 1,14, né? E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então ele mesmo falou. Então já não é inspirado, é revelado. Presta atenção, hein, menino? E pelo Espírito Santo, que diz, eu vou e o Consolador volta. Vocês não estão órfãos, que eu estou convosco todos os dias. Então não fiquem esperando diz alguém que diz que está convosco todos os dias, né? Te iluminando, está nos iluminando agora, né? Porque ele é o luzeiro, nós somos luz, né? Mas João 15:5 diz que sem mim nada podeis fazer. Então, sem o luzeiro não podemos iluminar. Então, nós iluminamos uns aos outros com a verdade. Nele somos o que? Selado. O qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória, né? Então, enquanto estamos aqui na terra, né, nós somos o quê? Nós somos para o louvor da sua glória, então para manifestar, né, este reino espiritual, né? Então, vamos estar ligados. O auxílio mútuo e a responsabilidade pessoal, em Gálatas 6, né? Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, né, que está do reino de Deus, corrige-o com o espírito de brandura. Não querer se dizer que você é santo e o fulano não é santo, se põe no lugar dele, né, em amor. E guarda-te para que não sejas também tentado, não sabemos o dia da manhã. Levai as cargas uns dos outros, né, assim cumprireis o que é a lei de Cristo. Mas não, as pessoas sempre se querem ser melhor, né? Querem ser honrados, e os outros sempre a gente aponta, julga, né? Julga melhor, ser melhor, né? Não abraça em amor, porque se alguém julga ser o que alguma coisa, não sendo nada, porque nada, somos iguais, entendeu? A si mesmo se engana. Então, tem pessoas que, não, eu não me dou com fulano por causa disso, eu não falo com fulano por causa daquele, entendeu? Esse espírito aí é um pouquinho enganoso, hein? Mas prove cada um o seu labor, então terá motivo de gloriar-se, né? Unicamente em si e não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Então, vamos lembrar que alguém que julga
ao outro sendo alguma coisa, sendo melhor, né? Tem pessoas que acham que é melhor, né? Ó, você não, você sei o quê, você faz isso aqui, você é assim, você é assado. Não, tem que ser assim, tem que ser assado. Entendeu? Senta para conversar. Vamos entender, né? Vamos se pôr no lugar do outro. Não, Deus me livre. Então o seu espírito não é de Cristo, meu filho. O seu espírito não é espiritual, você não é espiritual nem aqui nem na China. O teu espírito está meio duvidoso. Porque o que a gente semeia, a gente colhe. Deu para entender? Mas aquele que está sendo que instruído, que na palavra, faça o que participante de todas as coisas boas, né? Porque vai colher coisa boa, planta coisa boa, vai colher coisa boa. Aquele o que o instruiu. Quem que está te instruindo, afinal, né? Se você é soberba, se você é arrogante, se você, entendeu, se acha melhor, se acha isso, se acha aquilo, você não está sendo instruído pela palavra de Deus. Não vos enganeis, Deus que não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia para a sua própria carne, né? Aquele que é carne, fala da carne, eu sou assim, eu nasci assim, entendeu? Porque, entendeu? Se fica cuspindo a sua verdade, porque a verdade que nos conduz, a verdade que nos cobre é a verdade de Deus, e não a nossa verdade, né? A nossa hermenêutica, às vezes interpretamos de uma forma que tem possibilidade de não ser daquela forma. Então temos que ter humildade, né? Se este povo que se chama pelo meu nome se humilhar, primeiro, né? Se humilhar e orar e se converter o quê? Do seu mau caminho, né? Do seu mau entendimento. Aí então eu vou ouvir, né? Vou ouvir, porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá, né? Se o que você faz é a carne, vai colher só da carne mesmo, né? O reino de Deus não é comida, não é bebida, né? O reino de Deus é o que? Amor e justiça, mas o que semeia para o que? O Espírito colherá vida eterna, né? Paz, longanimidade, e não nos cansemos o quê? De fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos e não desfalecemos. Tem pessoas, né, que tem um coração que não perdoa, né? Não perdoa mesmo, né? Às vezes não, fulano se acham acima de Deus, porque Deus diz que devemos perdoar 70 vezes 7. Mas tem pessoas que se acham no direito de não perdoar. Eu não perdoo, né? Então, há um preço a pagar, não é verdade? Vede com que letras grandes vos escrevi de meu próprio punho. Todos os que querem o que ostentar-se na carne, esses vos que constrangem a vós, né? Circuncidar-de somente para não o quê? Serem perseguidos por causa o quê? Da cruz de Cristo. Pois nem mesmo aquele que se deixam circuncidar guardam a lei. Não é verdade? Então, antes querem que vos circuncideis para que se gloriem na vossa carne. Então, vamos ter a liberdade de entender Isaías 61, né? Aquele que já veio, não vai vir, ele já veio, nos transportou para o reino do seu amor, está lá em Colossenses, né? 1, 13, 14, não é verdade? Ele já o que? Nos libertou, né? Libertou os cativos, não é verdade? E já trouxe a justiça. Está lá em Romanos 5, né? Já fomos justificados, quer dizer, os judeus e nós com eles que somos enxertados, somos justificados pela fé. Então não tem obra para ajudar Deus, não é verdade? Obras é de homem para homem, não é verdade? É Isaías 29:13, maquinalmente aprendem homens com homens. Mas a obra de Deus já foi concluída, não é verdade? Ele disse, está consumada. Ele nos libertou do império das trevas e
nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Está falando aqui dos judeus, né? Que tirou do reino das trevas, que era a lei, né? Aquela que maldiçoava, e transportou para o reino que é do Filho do reino do seu amor, né? Que perdoa 70 vezes 7, né? Não tem rancor, não tem raiva, não tem separação, divisão, não exclui, né? No qual temos a redenção, remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Aleluia. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, tudo. Ele é a cabeça do corpo, da igreja, ele é o princípio, ele é o cabeça do corpo da igreja, né? Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos. Entre o quê? Os mortos. Está falando aqui da carne, né? Daquele que não vive pelo Espírito, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele o que? Residisse toda a plenitude, né? Espiritual. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, então foi feita já na cruz, por meio dele, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Então não há obra de um homem que vá fazer a reconciliação, consagração, seja lá o que for, né? Renovação de alianças, não, porque aonde Deus é soberano, não é verdade? Deus, ele é soberano e é ele que nos conduz em triunfo, entendeu? Então, nele, né, que havendo feito a paz, ele fez, ele não vai fazer, ele fez. Aceita quem quer, pela graça sois salvos mediante a fé, que é dom de Deus, não o seu, nem o meu. E que havendo feito a paz pelo sangue, o quê? Da sua cruz, não foi pela campanha, não foi porque eu fui lá no morro, não foi porque a gente fez isso, não foi por causa daquilo, porque eu tenho que fazer que havendo feito a paz pelo sangue. Quem fez foi Jesus, quem fez a obra, quem cumpriu, ele está consumado na cruz. Né? Precisa a gente ajudar ele, ter fé, nos unirmos, né, em compartilhar, né, em espírito e em verdade. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Então, somos o que? Feituras da sua obra consumada. Adorei quando me disseram, vamos à casa do Senhor, né? Estava falando o quê? Antes ou depois de Jesus de Nazaré? Antes da derrubada do templo ou não? Né? Foi antes da derrubada do templo esta fala, verdade? Lá em Hebreus diz assim, que nós temos que reunir como é costume dos judeus, né? Está falando, os da graça, tem que estar se reunindo, né? Se reunindo, como era costume dos judeus. Os judeus se reuniam, né? No templo. Mas nós temos que se reunir como é o costume deles, mas não em templos. Atos 17, 24, porque, pois na graça, a fala é essa, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, né? Não existe mais a casa do tesouro, foi derrubada. Quem arribou, né, foi o homem. Ele nem é servido por mãos humanas. Como é que vai dizer para Deus, para Deus, para Deus? Para Deus o quê? Deus soberano. Deus que controla, ele que nos conduz em triunfo. Nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. Pois ele mesmo é quem a todos dá vida, né? A obra de Deus foi vir dar o que é a vida e vida em abundância, vida eterna. Cumprir João 3,16. Ele cumpriu ou não cumpriu? Já deu vida eterna ou não? Né?
a quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Então, o homem que inventa tradição, costume, ritual, cultura de nações e tudo para poder estar conduzindo o homem, mas o que? Porque passando e observando os objetos de vosso culto, que nós temos que ter um culto racional, um culto que transforma a mente, que liberta realmente, que tira da ignorância a respeito dessas coisas que não está escrito, é lá em 1 Coríntios 12, me parece, a respeito dessas coisas espirituais, esses dons negros e espirituais, porque Deus é espírito, a gente tem que tratar de espírito, mas quando fala de espírito é demônio, é fantasma, entendeu? Meu falando, tá demoniado, entendeu? Então, a respeito dessas coisas, irmãos, não quero que sejam ignorantes, está lá em 1 Coríntios 12, porque passando e observando os objetos de vosso culto, é esse que vocês vivem fazendo em memória, esses que vocês vivem fazendo em memória, desse jeito aqui, porque passando e observando o objeto de vosso culto, esse Deus que vocês fazem em memória, que o nosso Deus está vivo, encontrei também um altar no qual está escrito ao Deus desconhecido. Então, o nosso Deus, nós não fazemos nada em memória, porque em memória se faz de quem está morto, mas nosso Deus está vivo, Pois esse que adoras sem conhecer é precisamente aquele que em vós anuncio. Aleluia, glória a Deus. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Então vamos parar por aqui hoje, Mas não esqueça, vamos continuar. A série é grande para nós entendermos este reino espiritual da luz. Atos 22, versículo 8.